Calorosas saudações e o Chega avança mesmo com uma moção de censura ao Governo para pedir e exigir a demissão de Luís Montenegro. Já vamos ouvir também as palavras de André Ventura. Antes de ouvirmos as dele, vamos só ouvir as minhas quando eu vos peço no início dos vídeos para meter like neste vídeo e subscrever o canal para chegarmos aos 70 mil subscritores e, portanto, podem fazê-lo e partilhar nas vossas redes sociais. Relembro que tem o código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto. Antes de ouvirmos o Ventura, vamos só ver aqui então a parte da notícia, isto é mesmo de última hora, e vemos aqui que André Ventura considerou que a falta de resposta a questões básicas e a suspeita absoluta de corrupção sobre o primeiro-ministro Luís Montenegro não deixa outra alternativa. O líder do Chega anunciou este domingo que apresentará uma moção de censura ao governo caso o primeiro-ministro, Luís Montenegro, não dê explicações ao país nas próximas 24 horas sobre aquilo que apelidou de suspeita de absoluta de corrupção. Bom, vamos por partes. Se isto que o Luís Montenegro alegadamente fez é corrupção, não sei, ou seja, em terminologia jurídica. Agora, o que é certamente, alegadamente, é um conflito de interesses. E, portanto, isto é grave. Nós não nos podemos esquecer que Hernani Dias, o antigo secretário de Estado, demitiu-se por uma questão de conflito de interesses, porque constituiu duas empresas imobiliárias dias antes de aprovar a lei dos solos, pelas quais essas mesmas empresas imobiliárias iriam beneficiar. A situação do Montenegro aqui é um pouco diferente, no sentido em que esta empresa que o Montenegro tem, já a tem há vários anos. E ele desfez-se dessa empresa quando se tornou líder do PSD. Contudo, essa empresa neste momento está sob a alçada da família. E o que levanta aqui dúvidas. O Luís Montenegro agora vai defender-se ao dizer, bom, mas eu já não tenho atividade económica nessa empresa desde o dia 9 de abril de 2024, 7 dias depois de ele ter entrado no governo. Mas não deixa de ser problemático esta questão, tendo em conta que pode haver um favorecimento empresarial muito grande a membros da sua própria família, tendo em conta que ele próprio está envolvido diretamente na questão da aprovação da lei dos solos. Outro caso complicado também é a introdução do novo secretário de Estado, que fez ajustes diretos várias vezes com as empresas do Luís Montenegro. Portanto, temos aqui um caso que me parece até mais grave do que as empresas imobiliárias da família. E a meu ver, eu acho que o governo não cairá por causa disto, mas acho que é grave porque o Luís Montenegro retira um secretário de Estado envolvido num escândalo de conflito de interesses e coloca um secretário de Estado que, pelos vistos, também está envolvido num caso de conflito de interesses. Portanto, não mudou nada, não é? Mudou a pessoa, mas o problema ainda está lá. Em causa está a polémica com a empresa imobiliária tida pela mulher e os filhos do primeiro-ministro, Luís Montenegro, que pode constituir um potencial conflito de interesses, dada a lei dos solos, aqui diz aprovada, mas é aprovada em novembro. Esta foi a razão que levou à admissão do secretário de Estado, Hernani Dias. Em conferência de imprensa, André Ventura considerou que a falta de resposta a questões básicas e a suspeita absoluta de corrupção sobre o primeiro-ministro Luís Montenegro não deixa outra alternativa. Não sei se a nomenclatura jurídica do que o Montenegro fez é corrupção, mas que no mínimo dos mínimos, certamente estamos a falar aqui de um eventual ou alegado possível conflito de interesses. Isso parece-me óbvio. Quer no caso das empresas a nível familiar, esse menos grave, quer no caso do secretário de Estado, aí parece-me mais grave. O que me parece mais grave ainda do que tudo isto é o facto do primeiro-ministro não responder a isto, não dar satisfações. Eu compreendo que o Luís Montenegro, ou quem quer que seja o primeiro-ministro, não faça declarações a polémicas fediver. Não é? Eu compreendo que o Luís Montenegro se calhar não quisesse falar sobre conversas privadas quando o André Ventura disse que ele disse isto sobre o Ventura participar no governo ou Chega e não sei o quê. Eu aí até compreendia que o Montenegro não falasse. E por acaso ele aí falou. E eu até pensava que ele não ia falar. Mas eu aí até compreendia que ele não falasse. Agora, nesta questão, quando estamos a falar sobre questão de imagem institucional, de credibilidade institucional das instituições políticas do seu governo, nomeadamente um governo que sucede António Costa, que teve muitos casos relacionados com este tipo de circunstâncias, o Luís Montenegro, quer de um ponto de vista político, quer de um ponto de vista ético, quer de um ponto de vista financeiro, tem a obrigatoriedade de dar justificações. E não é ao Ventura. É às pessoas, porque as pessoas pagam-lhe o salário. E como as pessoas lhe pagam o salário, há muita gente neste momento, até que votou nele próprio, que neste momento se pergunta sobre o primeiro-ministro. Então, mas porquê é que fez isto? Os ajustes diretos foram ou não foram? Como é que isto funciona? O que é que se passou? Nós precisamos de saber porque
nós pagamos-lhe o salário, você é nosso empregado, que é o que às vezes a classe política não entende. Portanto, aqui isto é o mais grave, independentemente de haver conflito de interesses ou não, numa circunstância ou noutra, que eu acho que há uma que é mais grave do que outra, na minha opinião, eu acho que isto é que é o mais grave, a não justificação. Compreendo que às vezes não o queira fazer, porque o Primeiro-Ministro não tem que estar sempre a falar, eu compreendo quando é mais fé de ver, mas isto não é fé de ver. Isto é um caso de potencial ou possível conflito de interesses. Se essa resposta persistir em não ser dada, em ser ocultada, então amanhã, segunda-feira, a esta hora, o Chega dará entrada com uma moção de censura ao Executivo, anunciou aos jornalistas na sede do partido em Lisboa, dando a Luís Montenegro 24 horas para esclarecer este caso. Portanto, tem amanhã até a hora do almoço, digo eu. O líder do Chega disse ainda que já transmitiu ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, esta intenção de moção de censura, caso o Primeiro-Ministro não dê respostas satisfatórias. No sábado, o Primeiro-Ministro Luís Montenegro classificou como absurda e injustificada a sugestão que poderá existir um conflito de interesses pela possibilidade da empresa imobiliária e da sua família poder beneficiar da recente revisão da Lei dos Solos aprovada recentemente pelo Governo. Segundo a notícia do Correio da Manhã, de sábado, a mulher e os 2 filhos do Primeiro-Ministro têm uma empresa de compra e venda de imóveis de que Luís Montenegro foi fundador e gerente, e uma vez que casou com comunhão de adquiridos, segundo o jornal, o Primeiro-Ministro poderia beneficiar dos projetos, algo negado por Luís Montenegro. E termina aqui. Ora, vamos só ouvir aqui o Ventura, não é? Isto só tem som, mas vamos ouvir. Transmiti há pouco ao Sr. Presidente da República a intenção do Chega de avançar com uma moção de censura ao Governo para evitar que o ciclo de corrupção se propague, se densifique e se consolide. Não podemos ter um Primeiro-Ministro que é ao mesmo tempo Primeiro-Ministro e um magnata do imobiliário. Não podemos ter um Primeiro-Ministro que tem palácios em espinho, ao mesmo tempo que exerce funções de Primeiro-Ministro e procura moralizar a crise da habitação em Portugal. Não podemos ter um Primeiro-Ministro que chama para o seu círculo de governo os seus amigos dos negócios imobiliários, após ser denunciado, evita e foge às explicações e às respostas e procura fugir a essa mesma responsabilização. Eu concordo imenso com esta parte final. Eu não me importo de ter um Primeiro-Ministro que seja magnata de imobiliário. Agora, eu só não quero é que esse mesmo Primeiro-Ministro não ande a legislar e a executar leis que vão fazer com que os seus negócios beneficiem direta ou especificamente dessas mesmas leis em específico, não é? Porque aí, conflito de interesses, poderá eventualmente, em casos mais graves, tráfico de influências, enfim, não sei se é o caso ou não estou a acusar, estou a dizer que pode acontecer genericamente falando. Portanto, eu não me importo que haja esse negócio. Eu até gosto de ter um Primeiro-Ministro, alguém no Executivo que seja empreendedor. Agora, concordo com o Ventura quando ele diz que não pode beneficiar-se com as leis que executa e que legisla, e não pode, ao mesmo tempo, não querer dar justificações ao país quando é Primeiro-Ministro e, como chefe de governo, tem que o fazer obrigatoriamente. É o mínimo, não é? É o serviço mínimo que tem que ser executado. Mas enfim, digam-me o que acham relativamente a isto, partilhem nas vossas redes sociais, deem-me a vossa opinião nos comentários, metam like no vídeo, subscrevam o canal, partilhem também nas vossas redes sociais, que ajuda bastante. Ficamos por aqui, relembro que podem usar o código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. Muito obrigado a todos, ficamos por aqui e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima. Já agora, pormenor final, eu já sei que pensavam que isto ia acabar, eu sei, mas esqueci-me, pus assim e disse é mais fácil, mas hoje, no meu primeiro canal, vamos estar a reagir a uma reportagem que foi feita sobre os problemas da imigração ilegal e da criminalidade, da segurança no Martim Moniz. Nós vamos entrar em direto às 10 da noite. Eu vou colocar o link da live no primeiro comentário afixado aí em baixo, portanto é só irem lá, deixem o vosso like na live, partilhem-na, estão à vontade, porque é algo, efetivamente, se virem por acaso também o vídeo do meu primeiro canal, que é uma espécie de preparação para essa mesma live, vão perceber que, além de valer a pena, é uma realidade chocante. Ainda mais do que aquilo que nós já perspectivamos relativamente àquilo que está a acontecer em Portugal e, de uma forma mais específica, no Martim Moniz e em outras zonas mais problemáticas do ponto de vista da segurança. Em todo o caso, agora sim, ficamos por aqui. Muito obrigado a todos pela vossa presença neste vídeo e por este segmento final extra. Muito obrigado a todos e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.